Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Hoje no vídeo aqui nós vamos fazer um paralelo dos espíritos em prisão de Pedro e Judas com a prisão de Satanás de Apocalipse 20, que parece inútil fechar os olhos para essa evidência. Judas ali ele cita no livro apócrifo de Enoque, que é claramente dependente e encontrada em de Enoque, no livro que ali está relatando, não somente porque explicitamente cita esta obra nos versos 14 e 15, mas também por causa do estreito paralelo entre Judas 6 e o conteúdo de Enoque 6,19. Por que cristãos que creem em tantos fatos sobrenaturais na Bíblia têm dificuldade em crer de algum modo que os anjos caídos tiveram relações com mulheres e foram punidas por Deus e agora estão presos em cadeias eternas? Enoque ali está citando literalmente o tal livro e ele fala do relacionamento dos anjos com mulheres. Ele menciona ali os anjos pecadores aprisionados no verso 6. Então ele não ignora o fato e nem manteve nenhum silêncio. Ali, se você vê, ele menciona o pecado dos anjos como sendo prostituição e cita também novamente lá no livro de Enoque, deveras vezes, confirmando isso. Várias vezes lá no livro de Enoque, ele menciona que Deus não pouparia e nem concederia clemência àqueles que seriam aprisionados em abismos e trevas, reservados para o dia do juízo. O texto 2 de Pedro 2 faz um forte paralelo teológico e textual de Judas. Uma simples leitura paralela às duas passagens, que isso deixa totalmente evidente. Outro temor também que causa uma rejeição a esse texto é o fato de esse entendimento, é a dúvida sobre isso, se ainda poderia acontecer hoje, nos dias de hoje. Porém, essa resposta é não, porque Deus ele já lançou os seus anjos no abismo, no Tártaro. Você pode conferir isso lá em 2 Pedro 2, do versículo 4 em diante. Deus não permite mais que os anjos se relacionem com mulheres, visto que Cristo triunfou sobre todos eles ali na cruz, mostrando que os efeitos do evangelho são muito maiores do que normalmente imaginamos. Mas como poderemos fazer um paralelo de 1 Pedro 3,18 e Judas 1, do capítulo 6, com Apocalipse 20? Se vemos a atividade contínua de Satanás na terra ao longo da era cristã, torna-se extremamente difícil, às vezes, de acreditar que ele e seus anjos foram atirados num poço sem fundo e que eles estariam agindo de forma restrita até agora, visto que após a morte de Cristo, ele triunfou sobre eles na cruz. Visto que também nos textos mais tardios fala que o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão para que possa tragar. Onde vemos também ali em Apocalipse 12, Satanás perseguindo a igreja, e Apocalipse 13, ele enganando as nações. Mateus também dá-nos um relato de que Cristo estaria convosco até a consumação dos séculos e que os sinais seguiriam aqueles que cresciam o nome e expulsariam demônios. Assim, irmãos, esse artigo ele abre uma porta antiga para a discussão sobre a questão se realmente Satanás está preso com seus anjos, ou se isso aconteceu realmente após o triunfo de Cristo na cruz, visto que o pecado antes da morte de Cristo, lá na cruz, já ainda existia. E agora o diabo estaria amarrado, esperando somente aquele dia para ser solto, tendo somente domínio de um modo restrito, visto que o espírito de Satanás opera agora somente nos filhos da desobediência. Se isso realmente aconteceu após a morte de Cristo, onde ali Pedro nos diz que os anjos estão amarrados e Judas também, nos abismos mais profundos, então cremos que Apocalipse 19 não seguiria uma sequência cronológica até o capítulo 20.
visto que Satanás e seus anjos estão presos com a vitória de Cristo na cruz. Entenderíamos então que Apocalipse não seguiria uma sequência cronológica e que o relato da prisão de Satanás em Apocalipse 20 é um fato narrado de que ele já foi preso, conforme o paralelo com a carta de 1 Pedro 3,18 e Judas 1 do capítulo 6, com a vitória de Cristo ali na cruz. Entendendo assim que essa primeira ressurreição dos mortos não seria literal de 1000 anos, mas teria um aspecto espiritual de se entender, e que os 1000 anos para Deus seria como um dia, como 1000 anos também seria um dia, e um dia seria 1000 anos, que a partir ali do momento, então, em que a morte entrasse no processo fisiológico, já poderíamos encontrar ela numa vida após o além. Então deixo esse texto aqui para os debatedores poderem interagir e darem a sua opinião, e vamos para o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.